Olá pessoal, como vai você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí aquele ótimo momento que você merece viver, ok? Eu quero agradecer, aos inscritos, os novos inscritos no canal aí, a você que se inscreveu no canal. Várias pessoas se inscreveram no último vídeo que foi postado e eu quero te agradecer, ok? A você que se inscreveu, deixou aí o seu like, ativou o sininho da notificação. Quero agradecer a todos vocês, ok? Um forte abraço. Bom, pessoal, que Nero, ele se enquadra na pessoa do homem que se levantaria contra todo Deus, e em Daniel, no capítulo 9, fala que ele se levantaria fortemente contra o Deus de Israel. Isso ninguém tem dúvida, né? Nero, ele provavelmente, por ser imperador e ser adorado como Deus, deve ter se levantado contra todos os deuses, né, onde Roma dominava, ali no entorno do Mediterrâneo. E a gente sabe que ele se levantou fortemente contra os cristãos quando mandou incendiar Roma, e culpou os cristãos. Parece que ele queria modificar, o trajeto, modificar a paisagem romana, tirar aqueles casebres, aquelas casas que tinham ali mais próximo do palácio e fazer uma infraestrutura melhor. E para isso ele achou por bem incendiar aquela região e culpar os cristãos. E levantou fortemente também contra os judeus, mandando o exército romano invadir o território judaico e passar todo mundo ao fio da espada. Então, que ele se enquadra, como o anticristo, que dizem por aí, ninguém tem dúvida, ainda que tenha havido outros que tenham se enquadrado com bastante perfeição dentro daquele cenário criado por Daniel. Mas o nosso comentário aqui vai ser outro. É claro que alguns cristãos não vão gostar do comentário que vai ser feito aqui, por causa da sua idealização, mas é um comentário interessante, ok? Não estou querendo de maneira nenhuma enquadrar Jesus como uma pessoa do suposto anticristo que vocês tanto pregam por aí, ok? Que vocês tanto esperam, de maneira nenhuma. É um comentário, ok? E aí você vai fazer a sua avaliação, se faz sentido ou não faz sentido, Como já disse aqui, não quero enquadrá-lo dentro do personagem, ok? Mas a verdade é que Jesus também se enquadra dentro do personagem criado, do personagem que se levantaria contra todo Deus e principalmente contra o Deus dos judeus, o Deus de Israel. Você vai falar assim, você é um herege, você é um blasfemo. Jesus era o Filho de Deus. Bom, era um filho que usurpou o lugar do Pai. Concorda? Por exemplo, Jesus, Daniel fala que ele trataria de mudar as leis e os costumes. Jesus não tratou de outra coisa senão mudar as leis e os costumes do povo judaico. Tanto que esses costumes e essas leis que Jesus acabamos abraçando, muitas leis e costumes que Jesus trouxe, que ele mudou. Por exemplo, a questão, da Páscoa. A Páscoa era comemorada para o povo de Israel lembrar Deus, lembrar como que Deus tinha tirado eles com a mão forte do Egito para viver uma nova vida. Jesus vem, quebra esse costume e fala que a partir daquele momento era para os seus discípulos comemorarem a Páscoa para se lembrarem dele, não mais para lembrar que um dia Deus os havia tirado do Egito com mão forte, ok? Para uma vida nova. Bacana. Jesus trata de mudar todas as leis judaicas, todas elas, A lei, por exemplo, do com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus fala, olha, se te baterem numa face, ofereça outra. Matou a lei do com ferro fere. A lei do divórcio. Jesus diz que Moisés havia permitido que eles dessem carta de divórcio por causa da dureza do coração deles. Mas que, quando eles davam a carta de divórcio, ou dando uma carta de divórcio, na verdade ele estava induzindo a pessoa ao adultério. Mudou ou não mudou a lei? Quer mais? Poderia citar aqui todas as leis, se tivesse tempo e
tivesse feito uma anotação mais precisa, que eu estou falando de memória. A lei, por exemplo, do sacerdócio. O sacerdócio, ele tinha que ser exclusivamente levita. Jesus era da tribo de Judá. Jesus não tinha vínculo nenhum com Levi, porém, Jesus começa a implantar em Israel um sacerdócio vindo de uma outra tribo, que não era a tribo de Levi. Isso é muito grave, isso é muito sério, né? Os judeus até hoje detestam e odeiam Jesus por esse motivo. Eles não reconhecem como filho de Deus. Então, pessoal, por causa do barulho, né, eu tive que mudar de lugar, mas é só para concluir o vídeo, então vamos terminar aqui, ok? Então, Jesus, ele fez algo gravíssimo, né? Ele não só quebrou, né, aquele segmento de sacerdócio levítico, como também começou a pegar qualquer judeu e colocar para poder exercer esse sacerdócio. Isso aí foi inadmissível para os judeus daquela época. Ele mudou a lei do sábado. Então, no sábado já se podia curar, já se podia colher, podia fazer o que quisesse no sábado, porque o Deus dele era o Deus do sábado também. Então quebrou também, né? Mudou essa lei judaica. Uma lei também que ele mudou, que foi extremamente gravíssima assim, aos olhos dos judeus, foi a ordenança, né, da circuncisão. Eu não precisava mais cortar, né, o prepúcio do liruliu, né? Bastava ser batizado nas águas. Então Jesus, ele se enquadra dentro daquele contexto onde aquele homem, né, que se levantaria contra todo Deus, se levantaria contra as leis estabelecidas, né, trataria de mudar as leis e os costumes do povo judeu, né. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele acrescente alguma coisa boa, né, à sua vida e que você possa estar vivendo, né, um excelente momento na sua vida agora, ok? Um forte abraço para você.